Gostaria de ler a palavra do Senhor, que está no livro do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 20. Assim diz: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas no meio dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos do lado. Os discípulos alegraram-se quando o viram. Bom dia, igreja. Dando continuidade no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, de 3 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim, como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Amém. Bom dia, igreja. Estarei lendo a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 14. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará. Cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Assim diz a palavra do Senhor. Alguns no século XIV, um general de nome Ashigaka Yoshimasa enviou sua chávena de chá favorita à China para ser reparada. Tinha caído e se partido. E para ele, um homem de poder, de gosto refinado, era inaceitável que ele usasse uma peça remendada com metal feio, com grampos de ferro que gritava a toda a gente. Isto esteve partido. A chávena voltou da China reparada, mas os grampos eram exatamente isso. Marcas de remendo, cicatrizes industriais que tentavam esconder a quebra. Conta a história que o então artesão japonês, cujo nome ninguém sabe até hoje, assim como muitos outros que fazem um belo trabalho, olhou para aquela chávena partida e decidiu fazer algo diferente. Em vez de esconder as fissuras, encheu as fissuras de ouro. Não ouro como disfarce, mas ouro como celebração. As linhas de quebra tornaram-se veias douradas que percorriam a peça inteira, e a chávena que o general recebeu de volta era, sem qualquer sombra de dúvida, a mais bela ou mais bela do que aquela que tinha caído. A essa técnica deram o nome de kintsugi, que em japonês significa literalmente emenda de ouro, ou numa tradução mais acessível ou mais livre, reparar com glória. Mas kintsugi não é apenas uma técnica, é uma filosofia. É uma maneira de ver o mundo que diz o seguinte: a história de uma quebra não envergonha o objeto. Defino: a fissura não é um problema a resolver, é a linha onde o ouro entra.
A peça mais valiosa não é aquela que nunca caiu. É que caiu, foi apanhada, remendada com atenção e com amor. Olhem para esta chávena, para este objeto que eu tenho em minhas mãos. É uma chávena quebrada. E durante a quaresma inteira, semana após semana, texto após texto, fomos honestos sobre isso. Nomeamos a quebra, não fingimos que estava tudo bem. Sentamos com o peso de uma frase que Jesus mesmo pronunciou. Neste mundo terão aflições. Neste mundo terão problemas. Neste mundo vocês vão de sofrer. Não corremos com pressa logo para o domingo antes de viver a sexta-feira da crucificação ou a sexta-feira santa. Não pulamos para a resposta antes de habitar a pergunta. Mas hoje é domingo. E hoje a pergunta que a ressurreição nos faz não é: será que a tua quebra desapareceu? A pergunta é outra. É mais estranha. É mais perturbadora. É mais bela. A pergunta é: e se o ouro entrou exatamente ali onde você está quebrado? Nós lemos João capítulo 20, versículo 19 a 20. Aquela tarde de domingo, o primeiro dia da nova criação, os discípulos estavam fechados numa sala com medo, estavam quebrados. E Jesus entrou. Não apagou o que tinha acontecido, não voltou sem marcas, mostrou as mãos, mostrou o seu lado. O Jesus ressurreto apresentou as suas próprias fissuras e foi praticamente, melhor dizendo, foi precisamente aí onde os discípulos reconheceram. E o texto termina dizendo: os discípulos ficaram cheios de alegria. O kintsugi mais antigo, meus queridos irmãos, não foi feito com ouro japonês. Foi feito numa manhã de domingo, numa tumba vazia, por um Deus que decidiu que as cicatrizes do seu filho não eram para serem ignoradas. As cicatrizes do seu filho eram demasiado preciosas para desaparecer. E durante a quaresma nós exploramos a realidade da aflição. Começamos pela oliveira prensada, passamos pela noite escura da alma e caminhamos em direção ao sábado do silêncio. E este domingo, o domingo da ressurreição, não responde à dor com um leve, está tudo bem. Responde com um corpo ressurreto que ainda carrega cicatrizes. O ressuscitado não apagou o que sofreu. O Cristo ressuscitado glorificou. E esta é a última palavra de nossa série. A ressurreição de Jesus não elimina as cicatrizes. Ela as transforma. O mesmo Jesus que morreu é o que ressuscitou. Ressuscitou com marcas, com história e com dor vivida. E é precisamente pelas suas feridas que ele encontra os seus discípulos. Ao encontrá-los, ele os envia e lhes dá paz. A glória do reino não passa pela ferida. Dizia, a glória do reino passa pela ferida e não ao lado da ferida. O ressuscitado entra, meus queridos irmãos, onde as portas estão fechadas. Jesus não tem medo da nossa dor ou do nosso medo. Ele entra mesmo que as portas estejam fechadas. E como dissemos, é o domingo da ressurreição. E nós temos a descrição dos discípulos escondidos em um quarto com as portas trancadas por medo. E eles estavam tentando processar o rastro da destruição dos últimos 2 dias. Eles estavam aterrorizados e de repente Jesus entra no meio da sala e diz: paz esteja convosco. Vocês conseguem imaginar o rosto desses discípulos?
O texto não nos diz que Jesus bateu a porta. O texto simplesmente nos diz que Jesus apareceu do nada no meio deles. Jesus olha para o pânico deles e diz apenas: paz esteja convosco. Mas logo a seguir, Jesus faz algo profundamente intrigante. Ele mostra as mãos cicatrizadas dele, o lado cicatrizado do seu corpo. A ressurreição não era apenas a espera. A ressurreição não espera que o nosso medo desapareça antes de agir. O ressuscitado entra naqueles lugares onde nós fechamos, nas nossas casas trancadas, nos nossos corações fechados pela dor, pela falta, pela luta, pela oração não respondida. O Cristo ressurreto entra nas nossas comunidades, mesmo que paralisado pelo luto. A sua primeira palavra não é de explicação. Jesus não entrou na sala e começou a explicar por que ele tinha de morrer. Jesus entrou na sala e demonstrou a sua presença, dizendo apenas: paz seja convosco. Jesus não respondeu ao luto, nem ao sofrimento, nem à falta dos discípulos. Jesus apresentou-se a eles com paz. Mas logo depois de abençoar os discípulos com a sua presença, no meio do medo e de desespero, com a paz, o shalom da nova criação, Jesus segue e mostra as suas cicatrizes. Pense nisso por um segundo. Este novo corpo que Jesus tem é um corpo que atravessa paredes. É um corpo que opera numa outra dimensão. No entanto, esse corpo, apesar de ter sido transformado, ainda carrega as marcas da crucificação. Jesus foi ressuscitado e restaurado, mas não passou por uma cirurgia plástica. Quando o Senhor Jesus cura as nossas feridas, Ele não remove necessariamente as cicatrizes. O que Ele faz é redimir essas cicatrizes. O autor Brennan Manning dizia que no último dia, Jesus não nos examinará à busca de diplomas ou honras. Ele nos examinará à busca de cicatrizes, porque há uma autoridade silenciosa e bela naqueles que suportam fielmente o sofrimento. Lembre-se do Kitsugo, a técnica japonesa milenar de reparar cerâmica partida com ouro. Em vez de tentar esconder as fissuras, de disfarçar os pedaços que se soltaram, os artesãos celebravam a fragilidade do objeto. Vejam como estas linhas douradas não tentam apagar a história da peça. Pelo contrário, essas linhas douradas tornam a quebra parte da beleza. Kitsugi não é mais do que... Kitsugi não é apenas uma técnica, dizia. É uma filosofia, é um modo de ver o mundo, um modo de vida que se recusa a disfarçar as imperfeições do passado ou apagar a história do objeto. Ele pega numa peça cerâmica, uma peça que outrora era comum, e através de um processo de restauração, torna-a mais preciosa e mais bonita do que ela era antes de partir. Ao olharmos esta chávena, ao olharmos esse objeto que agora passou pelas mãos de um artesão, percebemos como Deus vê a fragilidade de forma diferente. Ele não nos ama apesar das nossas rachaduras, mas revela a sua glória precisamente nas nossas rachaduras ou nas nossas fissuras. No reino de Deus, o que foi quebrado não é descartado. No reino de Deus, o que foi quebrado é transformado em arte. Meus queridos, Jesus poderia ter ressuscitado sem marcas. Mas ele deliberadamente mostra as marcas na sua mão e as marcas no seu lado. E isto não é um detalhe secundário.
é uma declaração teológica central. O mesmo corpo que sofreu na cruz é o corpo que foi glorificado. A ressurreição não é fuga da história. A ressurreição é a redenção da história. E quando Deus cura, Ele não remove as cicatrizes. Quando Deus cura, glorifica as cicatrizes. Porque as nossas cicatrizes não são obstáculos à presença de Deus. Pelo contrário, as nossas cicatrizes podem ser o lugar onde Deus se torna mais reconhecível. Como Tomé, que só acreditou ou entendeu Jesus como o Senhor seu e Deus seu, porque tocou nas marcas. E é importante notar aqui que é bastante aceitável que no início da nossa fase de sofrimento, na noite sombria da alma, a nossa oração desesperada seja para que Deus nos conserte, para que Deus nos mostre uma saída, para que Deus nos liberte. Mas ainda que a gente esteja a orar dessa forma no começo, a maturidade se revela quando nós damos o próximo passo. À medida que lutamos com o próprio Deus, com a nossa carne e com o diabo, precisamos evoluir e perceber que quando Deus não nos livra, Ele deseja nos abençoar na história como ela é, não como nós gostaríamos que fosse. E existe uma diferença abismal entre essas duas coisas. No início, as nossas orações são urgentes e diretas. Senhor, livra-me. Senhor, cura-me. Senhor, ajuda-me. Senhor, afasta esta dor. Termina o meu sofrimento. Não me deixes morrer. Nós no início queremos que o problema seja resolvido para voltarmos a ser como era. Contudo, com o tempo, a nossa oração deve se tornar mais matizada. Talvez a nossa oração não continue sendo por uma cura milagrosa ou por um livramento extraordinário que Deus apague o passado, mas por força para enfrentar o presente. Para que se faça a vontade de Deus e não a nossa. Queridos irmãos, a maturidade que vem através do sofrimento não se trata de colocar a vida em pausa à espera de uma restauração perfeita que pode nunca chegar. A maturidade se trata de pedir ao Senhor que transforme a nossa fragilidade atual em algo belo para a sua glória. E este, meus queridos, é um tipo diferente de cura, é um tipo diferente de realidade. Porque esta busca procura redimir a condição em vez de simplesmente remover a condição. Vemos isto de forma prática quando alguém decide pegar suas dificuldades e usá-la para amparar corações partidos de outras pessoas. É como o ouro de kintsugi aplicado à nossa própria quebra. E é aqui onde entra a sabedoria do apóstolo Paulo. Consolados e enviados para consolar, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 5. Paulo não diz que Deus nos consola para que nos sintamos melhor. Paulo diz que Deus nos consola para que possamos consolar os que estão em qualquer tribulação. O conforto que recebemos de Deus, portanto, torna-se um recurso que nós oferecemos ao mundo. Não partilhamos apenas do sofrimento de Cristo na sexta-feira da crucificação, mas partilhamos a abundância da sua consolação mediante a ressurreição do domingo da ressurreição. Mesmo no isolamento que a doença e que o sofrimento que a dor possa causar, este processo, queridos irmãos, o sofrimento, a dor, o isolamento torna-nos líderes mais profundos, mais fortes e mais impactantes, ou dizer, mais empáticos nas nossas áreas de sofrimento. Cada um de nós aqui carrega as suas dores, de diferentes tipos e de diferentes categorias. Mas aí onde você está, as marcas que você tem recolhido, são as marcas que Deus pode usar para consolar os que estão a sofrer.
Recentemente eu ouvi uma história que ilustra bem esse ponto. É a história de uma menina de 7 anos que um dia decidiu que o silêncio era seu único refúgio. O nome dela era Marguerite. Ela nasceu no sul dos Estados Unidos, no Arkansas, um lugar que na época, a ser uma criança negra não era apenas difícil, era perigoso. Marguerite era pobre e seu mundo era pequeno. Mas ela habitava um universo interior imenso. Marguerite devorava livros, memorizava poemas, tinha uma voz interior que era enorme. Mesmo quando o mundo fora dela lhe dizia que ela não valia nada. Mas aos 7 anos e meio, o impensável aconteceu. Marguerite foi violada pelo namorado de sua mãe. E um dia ela decidiu contar o que tinha acontecido. O homem foi levado ao tribunal e um pouco de tempo depois foi morto pela família da moça como um ato de vingança. Foi aqui que então a pequena Marguerite chegou à conclusão que paralisou sua vida pelos próximos 5 anos. Na lógica desesperada de uma criança traumatizada, ela acreditou que as suas palavras tinham causado a morte desse homem. Ela convenceu-se que a sua voz era uma arma mortal, que se ela um dia voltasse a abrir a boca, provavelmente outras pessoas morreriam. Então Marguerite decidiu tomar a decisão radical de nunca mais falar. Por 5 anos ela viveu num silêncio absoluto. E isso não era um bloqueio médico, era apenas uma escolha de sobrevivência para proteger a si e ao mundo à sua volta. A reviravolta aconteceu quando uma vizinha chamada Bertha Flowers, uma mulher que era elegante e culta, e que Marguerite a admirava, um dia convidou-a para tomar chá e leu-lhe uma poesia em voz alta. Depois disse-lhe algo que mudou a vida de Marguerite. Ela disse: as palavras significam mais do que está escrito no papel. É a voz humana que lhes dá sua grandeza mais profunda. A partir daí, Marguerite voltou a falar. Voltou a falar devagar, com medo, mas a luz começou a romper seu silêncio. Aquela menina cresceu e mudou o seu nome para Maya Angelou. E a voz que ela enterrou durante 5 anos, a voz que ela julgava ser instrumento de destruição, tornou-se uma das vozes mais poderosas e curativas do século XX. Ela tornou-se uma poeta, uma ativista e uma mulher que em 1993 leu um poema de tomada de posse de um dos presidentes dos Estados Unidos. A mulher cujos livros foram lidos em todo o mundo, traduzidos em dezenas de línguas, cujas palavras deram voz a milhões de pessoas que também tinham sofrido, que também tinham sido silenciadas, que também achavam que seus sofrimentos as desqualificavam. Meu ponto é esse, meus queridos. O sofrimento mais profundo de Maya Angelou não a desqualificou. Pelo contrário, as suas cicatrizes tornaram-se o maior dom que ela pôde dar ao mundo. Seu silêncio forçado deu lugar a uma eloquência que curou nações. É a prova viva de que Deus não quer apenas consertar quem nós fomos. Ele quer redimir até as partes mais quebradas que há em nós, as partes que a dor forjou. Deus quer que a nossa dor se torne o azeite que ilumina o caminho dos outros. O conforto que nós recebemos, queridos, não é para ser guardado, é para ser transmitido. O sofrimento partilhado torna-se um dom para o mundo. E a quaresma que vivemos juntos, as aflições que nós nomeamos, os lamentos que fizemos, não foi tempo perdido. Foi uma formação
para uma missão. Aqueles que foram ou estão a ser prensados como azeitonas, têm óleo para oferecer, têm azeite para oferecer, têm combustível para oferecer. Aqueles que navegavam pelo escuro com a luz das estrelas podem guiar os outros, ainda que não encontrem, os outros que ainda não encontraram caminho. E já caminhando para o fim, meus queridos, apoiemos-nos na sabedoria de Paulo mais uma vez. Não choramos como os que não têm esperança, mas choramos. Não choramos como os que não têm esperança, mas choramos. Paulo escreve para uma comunidade que está a sofrer perdas reais. Não está apenas a teorizar. Há pessoas em Tessalônica que morreram, membros da comunidade, talvez família próxima. E os que ficaram estavam confusos e em luto. A questão que estava os perturbá-los não era apenas a dor da perda, mas é alguma dúvida teológica. Se Jesus disse que voltaria tão rápido como ele disse que voltaria, será que as pessoas que amamos e morreram antes disso, será que elas serão inclusas nessa volta de Jesus? Ou será que elas foram excluídas? E Paulo não responde a essa questão com uma palestra sobre imortalidade da alma. Ele responde com um evento histórico. Jesus morreu e ressuscitou. E é porque isso aconteceu que os que morreram em Cristo, não estão perdidos. Se morreram em Cristo, Deus vai reuni-los com Cristo. A esperança cristã não é uma intuição vaga sobre a vida e morte, é uma conclusão tirada de um fato histórico. A ressurreição de Jesus é a garantia e as premissas da nossa. Paulo é bastante preciso aqui. Ele não diz que cristãos não choram. Ele diz que não choram como os que não têm esperança. Há uma diferença qualitativa no luto do crente, no luto do cristão, no luto do discípulo de Jesus. A condição não é a ausência do luto, mas aquilo que suporta o seu luto. A ressurreição de Jesus é a garantia de que a morte não tem a última palavra. Não teve a última palavra sobre Jesus e não tem a última palavra sobre nós, nem sobre os nossos. A esperança cristã não é a negação da dor, é a certeza de que a dor não define o fim. Mark e Gladys Bliss eram casados e decidiram dizer sim a Deus e servir como missionários no Irã. Escolhi essa ilustração justamente porque o Irã está no topo dos comentários atualmente. Por volta do ano 1969, eles decidiram ir para o Irã, que era um país antigo, com uma cultura rica e profunda, mas o Evangelho era semente nova para aquela terra. Era uma terra difícil. Eles foram, plantaram igrejas, construíram uma escola bíblica, viveram entre o povo e aprenderam a língua. Aprenderam a amar as pessoas. Mark e Gladys tinham 3 filhos. E num dos percursos dessa missão, numa estrada iraniana, como em tantas outras estradas do mundo, houve um acidente de automóvel. Os 3 filhos de Mark e Gladys morreram. Deixe essa frase ficar no ar por um tempo. Os 3 filhos morreram. E não há forma de suavizar isso, querido. Não há teologia que torne isso suportável. Mark e Gladys Bliss enterraram os 3 filhos no país que tinham ido servir. Num país estrangeiro, longe de casa, por causa de uma chamada que tinham obedecido com tudo o que tinham. E está aqui o que me perturba e maravilha ao mesmo tempo.
Apesar dessa perda, eles não foram embora. Eles não voltaram para casa. Eles continuaram. Continuaram a plantar, continuaram a servir. Não com a alegria fácil de quem não sofreu, mas com a fé dura e profunda de quem sofreu e ainda assim não encontrou razão suficiente para abandonar, razão suficiente para lançar a toalha na cara de Deus que o tinha chamado. Plantaram sementes que eles não sabiam que iam germinar. Regaram sementes com suas lágrimas a uma terra que tinha engolido os seus filhos e bebido o sangue deles. E não passou muito tempo, o Irã se fechou, a entrada de missionários estrangeiros foi impedida. Chegou então a Revolução Iraniana, se você quiser pode ler na história. As igrejas começaram a ser perseguidas, a escola bíblica que eles tinham plantado ou iniciado foi encerrada. E do ponto de vista humano, tudo que esses dois missionários tinham construído parecia estar à beira do desaparecimento. Mas 40 anos depois, porque a aritmética de Deus é diferente da nossa. Cerca de 4 décadas depois, com o Irã ainda fechado a missionários estrangeiros, hoje o Irã vive o maior avivamento cristão da sua história. Centenas de milhares de iranianos têm encontrado a Cristo. Isso acontece através de igrejas clandestinas nas casas, através de redes de discipulado que crescem no silêncio, através de sementes que alguém plantou há muito tempo, meus queridos, há cerca de 40 anos. Sementes que foram regadas por sangue dos seus filhos. As sementes de Mark e Gladys estão nessa colheita. As lágrimas que regaram aquela terra estão nessa colheita. Os 3 filhos que foram enterrados no Irã foram sementes plantadas para esta colheita. Mas o que eu quero que você saiba hoje não é apenas essa história que eu contei até aqui, mas é o testemunho de Mark, 40 anos depois. Já velho, com o peso de toda aquela história sobre os ombros, Mark Bliss escreveu um poema. Escreveu esse poema não para publicar, não para impressionar a ninguém. Escreveu porque havia palavras dentro dele que precisavam sair. E quando o lemos, percebemos que não é um poema de um homem que não sofreu. É o poema de um homem que sofreu tudo e encontrou algo do outro lado que o sustentou. Ele escreveu: Senhor, quando sussurramos sim a Ti anos atrás, as coisas que não esperávamos não nos deixassem saber. Dissemos sim no sol quando nossos corações estavam alegres e livres, e tudo que sabíamos era que Teu amor nos guiaria pelo mar da vida. Não podíamos contar o custo. Como poderíamos discernir? Como poderíamos discernir o preço que pagaríamos para ganhar a perda? Como poderíamos discernir o preço que poderíamos pagar e apressar o Teu regresso? Mas Tu, Senhor Jesus, abriste o caminho sob um céu carregado, e o tempo escreveu no céu a nossa angústia e o nosso grito. Agora sabemos que o que estava envolvido no nosso eterno sim. Várias vitórias sim, mas no meio provações de fogo. Tesouros vivos postos a descansar. E ainda assim, soando do fundo do nosso coração, está um acorde triunfante, o mais doce de todas as harmonias. Está tudo bem, Senhor. Está tudo bem. Está tudo bem, Senhor. Isto é dito por um homem que perdeu tudo. E não se trata de negação, não é fingimento, é a confissão mais honesta e mais profunda que existe.
Deus é fiel além do que nós conseguimos ver, além do que nós conseguimos medir, além do que conseguimos viver para testemunhar. Deus é fiel. E é isso que fez Jesus suportar a noite de sábado do silêncio naquela tumba. Paulo nos diz que nós não choramos como quem não tem esperança. Mark e Gladys choraram, enterraram filhos, viram tudo que construíram desaparecer. E ainda assim, podem dizer hoje, está tudo bem, Senhor. Não porque a dor era pequena, mas porque a esperança era maior. Está tudo bem, Senhor. Não porque não sentiram a dor de perder os seus filhos, mas porque a esperança era maior do que a morte dos seus filhos. A esperança era maior do que o fechamento do país, porque a esperança era maior do que os 40 anos de silêncio, porque a esperança era maior do que a morte. Está tudo bem porque a esperança cristã não é que tudo vai correr bem. A esperança cristã é a certeza de que Deus vai reunir os seus. Deus vai reunir as sementes plantadas com lágrimas e vai permitir que elas germinem e que no último dia a morte não terá a última palavra, porque a última palavra é a voz da ressurreição. Mark e Gladys não choraram como os que não têm esperança, choraram como aqueles que sabem que o túmulo está vazio. Não só isso, como também os seus filhos, os seus 3 filhos, estão do outro lado da tumba vazia. Estão do outro lado à espera. E meus queridos, esta é a fundação que sustentou a série Neste Mundo Não Tereis Aflições. Neste mundo tereis aflições. Mas Jesus venceu o mundo. A vitória não elimina as tribulações. Ela enquadra as nossas dores, as nossas perdas em uma história maior. Quais implicações para a nossa reflexão? A primeira, que eu quero que você saia daqui pensando nela, é que o Evangelho não promete a ausência de cicatrizes. O Evangelho não promete a ausência de cicatrizes. Antes promete um Senhor ressurreto que carrega consigo as cicatrizes e as redime. A teologia bíblica não espiritualiza o sofrimento, não ignora o sofrimento, ela leva o sofrimento à cruz e depois à ressurreição. A segunda implicação que eu quero que você pense nela é que a saúde emocional não é a ausência de ferida. A saúde emocional não é a ausência de ferida, mas é a capacidade de apresentar as nossas feridas ao Cristo ressurreto, como os discípulos. Diante das marcas de Jesus, sairemos da presença dele cheios de alegria. Não porque o sofrimento desapareceu, mas porque o Senhor apareceu. Porque o Senhor se identifica com as nossas marcas. Finalmente, a justiça do reino nasce de pessoas marcadas, dizia. Como Jesus enviou seus discípulos cicatrizados para o mundo, assim Ele o faz conosco. As comunidades que conhecem a aflição têm a autoridade moral para anunciar o Evangelho com credibilidade. Porque nós sofremos como o mundo sofre, podemos pregar a um mundo sofrido. E finalmente a ressurreição é cósmica e pessoal, meus amigos. Estes 2 elementos estão juntos. Jesus nos promete uma esperança individual, ao mesmo tempo que está ancorada ao evento histórico.
E o que fazer diante dessas implicações? A primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem é identificar quais são as portas fechadas que vocês têm em vossas vidas. Qual é a tua porta fechada? Qual é o lugar onde Jesus precisa aparecer e dizer: paz esteja consigo? Onde tens estado escondido com o teu medo, com a tua dor e com o teu luto? O Jesus ressuscitado não precisa que tu abras a porta. O Jesus ressuscitado quer que você saiba que Ele está no meio do seu sofrimento, da sua porta fechada, junto consigo. E o que Ele quer que você faça é que você apresente as suas cicatrizes. Não para que Ele as apague, mas para que Ele as transforme. Lembre-se das marcas de ouro. A segunda coisa que eu quero que você faça é que continue a chorar. Chore! Esta série No Mundo Tereis Aflições nos deu permissão para chorar. E o domingo da ressurreição não nos retira essa permissão. Pelo contrário, nos estimula a chorar. Mas choramos não como quem não tem esperança. Choramos como quem tem esperança, nomeando a dor com honestidade e apontando para o Cristo ressuscitado ou ressurreto com confiança. Essas duas coisas vivem juntas. E finalmente, se as duas primeiras aplicações eram para o nível individual, a terceira aplicação é para o nível corporativo ou comunitário. Que nós respondamos às portas fechadas na nossa comunidade ou à nossa volta. Como comunidade em Inhambane estamos rodeados de pessoas com portas fechadas pelo luto, pela doença, pela pobreza e pela injustiça. Somos enviados, portanto, por Jesus, como os discípulos foram enviados na primeira manhã da crucificação, a da ressurreição, dizia. E somos enviados não com respostas prontas, respostas acabadas, mas com a presença do Cristo ressuscitado e com as marcas da nossa própria vulnerabilidade. Não nos apresentamos aos outros porque não sofremos. Nos apresentamos aos outros apesar do nosso sofrimento, porque o nosso sofrimento traduz a consolação que recebemos e, portanto, somos habilitados para consolar os outros. Durante esta quaresma, meus queridos irmãos, dissemos a verdade. Neste mundo teremos aflições. Não fugimos dessa frase, ficamos com ela do começo até o fim. Nomeamos as nossas portas fechadas, os sábados de silêncio, os lamentos. E nós sabemos que nenhuma dessas questões tem respostas fáceis. Mas hoje é o domingo da ressurreição e nós acrescentamos a esta frase a segunda parte. Nós estivemos a refletir que no mundo teremos aflições. Hoje acrescentamos a outra parte que Jesus disse: mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Neste mundo tereis aflições não é a frase completa. A frase completa inclui: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Jesus ressuscitado não voltou sem marcas. Voltou com elas e foi precisamente por causa das marcas que eles poderiam acreditar que de fato era o Jesus que eles viram crucificado. Imagine que Jesus voltasse sem marcas. Provavelmente diriam que você é um pirata. Porque Jesus que nós vimos morreu na cruz com marcas. As marcas são parte de quem nós nos tornamos. As marcas de Jesus são um lugar onde nós podemos conhecer. E quero terminar lendo mais uma vez João capítulo 20, versículo 20, a parte B. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao ver o Senhor. O fim da história não é a tumba encerrada. É a alegria dos discípulos em ver o Senhor. A alegria pascal não é
a ausência de ferida é o reconhecimento do ressurreto, mesmo com feridas. Vamos colocar de pé e orar.